O Terapia de Grupos, que é essa sessão que a gente começa agora, ela vai ser uma oportunidade de conectar produções, grupos e pessoas no Brasil para pensar a fotografia e como que a gente trabalha com a fotografia e com o compartilhar saberes e processos, né? A gente começou isso com uma pesquisa, que foi um formulário que a gente colocou para ser respondido. Deixa eu até abrir aqui, porque eu quero mostrar uma parte dele especificamente, quando fala sobre as questões do próprio isolamento, assim, de como que isso alterou alguns grupos. Eu não preciso compartilhar a tela, mas eu vou falar algumas coisas que surgiram. Primeiro, agradecer a todo mundo dos grupos presentes. Agradecer muito a Annelise, que eu sei que está aí, a Maíra Gamarra, o Iva Padovani, o André Penteado, a Carol, a gente teve o Davilin, o Pablo Pinheiro, a Daniela Brack, todo mundo que respondeu a pergunta, Lívia Aquino, todo mundo que respondeu e trouxe para a gente a possibilidade de ver um espectro do compartilhamento da fotografia, do ensino da fotografia ou da discussão da fotografia, né? O que eu acho interessante dos grupos é que muito mais do que um curso de fotografia prático, a gente discute a imagem e o que fazer com essa imagem, né? O que a imagem faz com a gente de maneira um pouco mais abrangente do que a discussão de boas fotos e fotos ruins, né? Isso aí acho que o Baldessari lá atrás já brincava em quebrar com os conceitos de uma fotografia boa ou uma fotografia ruim. Então esses manuais que nos dizem desde sempre como proceder, eles são constantemente colocados em xeque nos grupos de discussão, nos grupos de fotografia, e acho que isso nos motiva bastante, sempre nos motivou. E foi muito bom receber esse formulário e respostas de outros grupos que vieram de lugares como São Paulo, Maceió, Mariana, em Minas Gerais, Valparaíso, no Chile, Natal, no Rio Grande do Norte, Caruaru, em Pernambuco. Deu para ver grupos que têm desde 2 meses de existência até grupos que têm 5, 6 anos de existência. Dá para perceber que essa ideia de um grupo de fotografia pode existir desde ter 4 pessoas numa sala até ter 30 pessoas discutindo isso juntas. Então, é muito interessante pensar em como essas dinâmicas mudam conforme o tamanho dos grupos. Ali na casa a gente teve isso muito presente desde o início. Os grupos começaram com 4 pessoas, ele foi sempre crescendo assim um pouquinho, então era acho que o primeiro ciclo que a gente fez, a gente está no 5º ciclo agora. A gente começou com 4, que viraram 6, que viraram 8, que viraram 10, e agora a gente está com 15 pessoas. Esse ambiente online, a gente vai falar um pouco sobre a pandemia ainda e como que mudou online. Eu só segui o foco aqui, porque dizia o foco do grupo, eu vi que o foco eu ia pular já para como a pandemia afetou o seu grupo. É interessante pensar que as dinâmicas mudam também, acho que dentro do que a gente perguntou para os grupos, ele é um grupo de leitura teórica, ele é um grupo de edição prática de trabalhos, ou ele é um mix de teoria e prática. A gente viu que dentro desse universo pesquisado ali pelo formulário, a gente teve 60% deles como um mix de teoria e prática, que é um pouco do que a gente faz aqui na planta. 10% de grupo de edição prático, de mexer o trabalho o tempo inteiro e ele é uma edição conjunta, e 30% dos grupos de leitura teórico, né? Então, leitura de textos, depois eu vou querer, eu sei que tem alguns que são assim, eu vou chamar porque eu tenho dúvidas em relação à teoria, que é sempre, quando eu peço para as pessoas lerem texto, elas não leem para o próximo encontro o que acontece. Mas enfim, e aí a gente queria saber como que a pandemia tinha afetado isso, né? Porque para mim e para o Vicente, e de maneira geral na casa, com outros grupos, isso foi bem impactante, assim. A gente teve, eu não vou me lembrar exatamente o dia, mas eu sei que era a segunda quinzena de março, mas a gente cancelou um dos encontros, sempre às quintas-feiras, porque eu não entendia como que a gente ia dar sequência, sabe? Do tipo, tá, a gente vai estudar aplicativos, tipo o Zoom, mas como é que a gente faz isso?
que dependia muito de uma mesa, da gente estar em volta da mesma mesa, botar fotografias na mesa, livros, sabe, de pegar uma coisa da biblioteca e poder mostrar, e mostrar um livro é uma coisa muito difícil virtualmente, né? Porque por mais que a gente possa folhear ele, eu não consigo passar para uma outra pessoa folhear, eu não consigo dar essa dinâmica de troca que é tão presente em volta de uma mesa. E inclusive os tempos fora do encontro. Porque a gente fazia uma pausa, a gente ia para esse pátio que a gente falou ali atrás da casa. Ah, você vai fumar um cigarro, você vai tomar um café. Você tem uma dinâmica que muda esse conteudismo de quando a gente passa a ficar todo mundo na frente do computador e ter uma apresentação, então a gente segue isso. Foi necessário um rigor maior, e acho que isso tem seus benefícios também, em termos de abordagem que a gente consegue dar para os assuntos, mas se perde essa coisa espontânea do como intervir, né? Muitas vezes a gente fala aqui também no alguém tem perguntas e isso fica muito aberto, assim. Quando numa conversa você fala mais, né? Coloca alguma coisa, e aqui a gente fica com medo de, será que eu vou falar por cima de alguém? As pessoas, o delay na fala acaba proporcionando diversos ruídos, né, de sobreposições de fala. Então, foi interessante ver como que a pandemia afetou os outros grupos, desde grupos que falaram, ela afetou a ponto de que a gente está num momento de pausa para ver como vai fazer no ano que vem. Então, um grupo que não aconteceu, ou turmas que se reduziram, ou turmas que aumentaram, justamente porque daí muita gente participa remotamente e facilita questões desde o transporte até se o grupo é em outra cidade, como a gente está no caso agora no nosso. Tem gente de São Paulo participando do grupo, enfim, dá para estar num local que não é seu, que foi a mesma coisa que a gente falou ali dessa abertura, né, da mesa de abertura com a Lena e com o Sequeira, a gente não precisar trazer então todas as pessoas a Porto Alegre para fazer esse encontro presencialmente. Então, nossa ideia agora é de abrir as perguntas de maneira geral, essas trocas de grupo e começar a questionar as pessoas, assim, já, porque se a gente abrir, acho que ninguém fala muito, mas eu vou então pedir para a Annelise primeiro falar para a gente um pouco da perspectiva da PPH e da relação teórica, assim, eu tenho sempre essa dúvida que é do estudo da fotografia, toda vez que eu tento trazer muito texto, e falo assim, tá, pessoal, vamos ler isso aqui, a aula que vem a gente discute. No encontro que vem, todo mundo fica com uma cara de paisagem, assim, de que não leu exatamente aquele texto, e aí alguém vai falar, é aquela pessoa que leu, fala mais, enfim. Como é que isso se dá na PH? Como é que vocês pensam as discussões ali dentro? E qual que é a dinâmica de vocês? Bem, oi Léo, oi pessoal, estão me escutando bem? Sim. Já é um clássico, mesmo quando a gente sabe que estão escutando bem, a gente tem que perguntar. É o novo tudo bem. Bem, o grupo que a gente tem na PPH, que é o grupo de pesquisa pensamento por imagem, ele apareceu para ser um grupo teórico, mas é obviamente impossível que se mantivesse só como um grupo teórico. A PPH, esse lugar, é justamente a Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades. Então, foi um pouco impossível manter esse plano, até porque não era... eu não queria que o negócio fosse só prático, mas o que eu tinha para oferecer no início era isso, porque foi um grupo que saiu, assim, como consequência da minha tese de doutorado, e eu não queria fazer cursos, eu não queria dar cursos a partir disso, eu queria, na verdade, criar um grupo e encontrar outras pessoas que pesquisassem coisas parecidas. Então começou desse jeito, começou porque era isso que eu tinha mais para oferecer do que outras coisas. Mas assim, como vocês já perceberam pelo nome, né, do grupo, não é um grupo que tem fotografia no seu título. No entanto, uma série de visualidades foram aparecendo, porque desde o primeiro momento, assim, que teve a primeira reunião do grupo, tinham pessoas que faziam práticas visuais das mais variadas. Artistas visuais, artistas plásticos, gente do cinema, gente do design, gente da moda. Jamais imaginei que essa produção também, essas pessoas que faziam essa produção se interessariam por esse tipo de discussão. Então foi uma coisa assim, orgânica, sabe? De quem estava com vontade de pesquisar outras coisas para além das suas práticas diretas, né, começou a encontrar interlocução ali. Acho que é uma coisa bem próxima da PPH mesmo, que a gente tem vários grupos de pesquisa, né? Então a circulação de pessoas ali dentro
é, assim, inevitavelmente interdisciplinar. Então, pessoas que frequentavam outros grupos, porque tinham uma leitura específica daquele grupo, acabaram trocando de frequência e foram para outros grupos, né? A gente fica se trocando, assim, de focos. E uma coisa que eu acho que funcionou desde o início foi, como eu disse, eu comecei o grupo oferecendo o que eu tinha para oferecer, que eram algumas leituras de filosofia da imagem, mas outras pessoas tinham outras coisas para oferecer desde o início, e a ideia do grupo foi sempre assim, que a gente fosse costurando junto as referências. Então, se algum dia a gente tinha discutido alguma coisa, alguma pessoa fez uma chamada mais para o seu métier, bem, então eu tentava conduzir sempre para que o próximo encontro fosse mais voltado para esse lado, e assim subsequentemente, sabe? Então, por causa disso, a gente fez uma sessão especial do Bacurau, para vocês terem uma ideia. Realmente foi uma coisa de passar um pouco, sair um pouco da coisa de sentar e ler textos, mas para viver alguma coisa junto, sabe? A gente não chega a fazer caminhadas que nem vocês na planta fazem, quero um dia conseguir fazer, mas foi bom, por exemplo, nesse dia do Bacurau, porque algumas pessoas nem sabiam que o filme tinha sido lançado, apesar de todo, né, de toda a publicidade. Enfim, assim, como várias coisas que eu não fazia ideia na minha vida e pessoas que estavam no grupo estavam trazendo. Então, acho que essa possibilidade de estar sempre, a cada encontro, puxando para outra esquina, de alguma maneira envolve as pessoas a participarem mais, sabe? Isso que você falou, de as pessoas não lerem o texto, é uma coisa que até agora eu não senti, sabe? Claro, volta e meia algumas pessoas não leem, mas a imensa maioria sempre, e é um falatório desgraçado. É bem legal. Mas a Dani falou que eu fui injusto, que eles leem os textos. Sim, é brincadeira, Dani, eu sei. Todo mundo lê. Mas nem era no Sabe, grupo mesmo. Fala, Cris. no meu grupo, em determinado momento, virou um grande grupo de leitura de textos, porque a gente acabava lendo juntos, entende? E era Sim, bem importante isso de ler junto, porque no fim das contas era uma primeira leitura, um primeiro contato, entende? A pessoa, tá, então esse texto para a semana que vem, sei lá, nota sobre a experiência do La Rosa. E ninguém lia, né? Porque, de fato, o que que acontece? Aquelas 2 ou 3 horas durante a semana se transformam no tempo que a pessoa consegue desconectar do fluxo da correria da semana, né? Então, também tem isso, né? Às vezes, essa coisa de estar dando demanda para produzir durante a semana não funciona muito. Então, virava isso, virava uma leitura de um primeiro contato com o texto e a gente ia lendo e se transformava nisso, assim. Mas não era ruim, na verdade, era bom. vou chamar o André Penteado então para falar da experiência dele e como é contigo, André? Como é que é o andamento do grupo de vocês aí? Bom, estão me ouvindo para falar que nem a Annelise falou, tá para ouvir? Novo, boa noite, tudo bem? Bom, Léo, obrigado pelo convite, obrigado pelo Vicente também, a todos vocês envolvidos, que eu não conheço, por essa proposta e esse contato, essa troca vai ser muito legal para todo mundo e o próprio projeto de vocês parece incrível pelo que eu estou vendo, né? Olha, eu acho que todo mundo acaba criando um grupo meio a sua cara atrás do seu desejo, e o que eu não encontrava, né? Eu sou um artista autodidata, fotógrafo autodidata, eu nunca estudei em nenhuma instituição de artes, eu fiz um monte de cursos e grupos de estudo, né? Quando o meu grupo surgiu, a proposta dele é assim: não lemos nada, só discutimos trabalho. Eu quero pôr o dedo na ferida. Todo mundo quer produzir, mas ninguém produz. Então aqui não tem nada para fazer que não seja produção. Traz o trabalho e vamos discutir. E eu fazia assim, ó, na agenda. Cada pessoa por semestre mostrará o trabalho 3 vezes, no dia tal, no dia tal e no dia tal. Isso funcionava razoavelmente bem até a pandemia chegar. Algumas pessoas furavam algumas apresentações, mas também eu falo desse jeito, mas não é escola, não tem nada. Quem quiser trazer, traz. Que alguém não trouxe num dia, ótimo, sorte dos outros que vão poder mostrar mais tempo, discutir mais tempo. Quando veio a pandemia, também todo mundo ficou meio sem saber o que fazer. Eu tive uma perda de alguns alunos. Assim. Eu tenho uma das minhas regras do meu grupo, é que a pessoa tem que participar por semestre. Uma das coisas, no começo isso não existia e as pessoas entravam e saíam, e eu entendi que essa saída destabilizava muito o grupo.
Então a minha proposta para o grupo é basicamente tentar criar um ambiente legal, seguro, de pessoas que se conhecem, se gostam e veem o trabalho do outro com um lugar onde é possível dizer coisas duras com carinho. Né? Coisas duras no sentido de tentar discutir se o trabalho está funcionando, não está funcionando, o que, que a gente sentiu. Eu digo muito que o grupo de estudos é um campo de prova, onde você traz a sua proposta, a sua proposição, e o grupo discute. A gente faz muita leitura cega dos trabalhos, a gente não pede um discurso das pessoas antes de apresentar o trabalho, muito pelo contrário, põe aí, deixa a gente falar o que a gente está vendo, depois você traz o que você pensou. Mas aí quando veio a pandemia, eu senti necessidade também de trazer algumas conversas, algumas leituras. Eu achei que ia ficar muito seco, discussão de 3 trabalhos só por Zoom, né? Apesar que o Zoom também me abriu muitas possibilidades. Eu tenho alunos agora de fora do Brasil, muita gente do Rio de Janeiro, é uma coisa que é legal, mas é estranho, né? Não poder tomar um café junto, não poder pegar um livro aqui na biblioteca e discutir. Mas ao mesmo tempo, acho que, sei lá, a gente vai se virar com o que a gente tem, e eu estou me sentindo mais positivo nesse momento com a possibilidade de ter pessoas do Brasil e do mundo inteiro participando, se o fuso horário permitir, do que o que era, né? Eu tinha 3 grupos, agora eu tenho 2, mas eu aumentei um pouco o número de alunos em cada um, eu estou com 15 em cada um também, que é que nem vocês. O que eu acho que é um número legal para dar boas discussões, grupos pequenos. Se alguém não traz trabalho ou se pessoas faltam, parece que falta volume de ideia. Né? E com 15 pessoas sempre tem algumas faltas, sempre tem algumas coisas, mas sempre tem uma boa discussão sobre os trabalhos. Eu ofereço, a gente vai escolhendo os textos meio em conjunto. Eu também proponho vídeos para assistir, falas de artistas, coisas assim, para uma conversa. Algumas pessoas não leem, a maioria lê. E eu divido sempre agora as apresentações entre 1 hora de discussão teórica e 2 horas de discussão de trabalho. E eu acho, assim, pensando um pouco no que o Alexandre e a Helena falaram, assim, para mim, o grupo, a proposição do grupo é assim, é ser artista na vida mesmo. Isso é uma coisa que você quer fazer, que você precisa fazer, que te dá vontade de fazer, que você faz. Essa que é a questão. Todo o resto, assim, incidentalmente, a gente fala sobre circuito, sobre, sei lá, mas isso aí não faz parte. A discussão toda do grupo é sobre o trabalho das pessoas e o desejo de colocar algo no mundo e comunicar a sua experiência de vida. É um compartilhamento, é uma coisa difícil explicar direito a espécie de grupo que a gente formou. Outro dia alguém fez uma piada, assim, que estava aparecendo no grupo de autoajuda, no bom sentido. Eu falei, a gente está aqui abrindo o nosso coração, colocando um para o outro. Eu falo muito da minha experiência também, quer dizer, eu virar artista para mim foi uma coisa muito lenta e demorada, né, na minha vida. Então, o grupo tem essa dinâmica, é uma grande conversa de pessoas que estão ali querendo, sei lá, ajudar o outro a pôr o trabalho do jeito que quer. É isso. Mas tem muito disso, né? Vocês estão me ouvindo? Tá, agora foi. Tem muito disso de poder ser um lugar seguro mesmo, né? Um ambiente no qual fotógrafos se sintam seguros mesmo a colocar um material que você não tem muita certeza, né? Isso que é o interessante dos grupos, que é, sei lá, eu tenho muito isso de... Eu não gosto de mostrar coisas inacabadas, né? Essa coisa tão como se alguma coisa fosse ser acabada em algum momento. Mas isso é, tipo, você está em processo, não sei o quê, sei lá, não quero mostrar, né? Ficar pelado na frente dos outros, é meio isso, tipo, como é que eu vou mostrar umas coisas que eu nem sei o que são ainda para um monte de gente? E aí os grupos, eles acabam tendo isso de criar um ambiente propício a essas trocas e de forma muito respeitosa mesmo, né? Que eu acho que é uma parte importante, sim, nos grupos que a gente participa, ver disso, de não ser essa coisa destrutiva, de alguém botar uma coisa ali, sei lá, dizendo, o que você está fazendo aqui? Vai trabalhar com outra coisa, sabe? Tipo, quem te disse que isso é fotografia? Né? Então a gente, desde o início, trabalha muito com essa relação do não tem certo e errado, a ideia é explorar as suas questões e ver o que tem aí. E, ao mesmo tempo, também as próprias diferenças de aspiração de cada um. Tem quem
participe de um grupo para ser fotógrafo, ser artista, enfim, se desenvolver e buscar essa relação direta com a produção das artes. E vai ter gente que não tem a ambição de ser um artista visual ou de viver das artes, o que seria viver das artes, mas enfim, tem uma produção, quer discutir a sua produção, mas sem esse peso de que, ok, isso aqui vai ser onde eu vou colocar toda a minha energia, né? Então, entender um pouco dessas diferenças. Posso só falar? Claro. Não, acredito totalmente nisso e é a discussão e a prática artista enquanto modo de vida, assim, que a pessoa não precisa querer ser um artista praticante, estar no mercado ou qualquer coisa. É exercer a potencialidade que a gente tem de criar algo e ter um lugar para discutir o que é tentar transformar uma ideia, um pensamento, uma sensação numa coisa que pode ser compartilhada visualmente, ou sonoramente, ou fisicamente, né? É isso. Exato. Muito bom. Ivan, você quer falar um pouquinho da experiência do grupo de vocês também? E aí depois eu vou ver quem mais que estava da pesquisa que está aqui que eu não vi. A Fernanda de Abreu, você é a Fernanda que trabalha com a Maíra? Ou não? É, porque agora eu perdi até. Não, a Fernanda tá mutada. Deixa eu falar, Léo. Não. Só para dizer que não. Estão me escutando agora? Sim, agora sim. Eu trabalho com o Pablo. Na verdade, eu estou num grupo lá de pesquisa, o Círculo de Leitura da Imagem. Eu comecei esse mês, agora foi ontem que eu apresentei uma proposta que eu mandei para eles de portfólio. E você, acho que o Pablo está aí, eu dei uma zoada por aí, mas não sei quem é que está por aí. Estou ainda me entrosando. Maravilha. E hoje no dentista eu estou reservada de falar muito. Tá. Acho que caiu aqui a parte da minha restauração e eu estou meio incomodada com um pouco de resíduo que a dentista colocou. Mas eu respondi a tua pergunta? Não, respondeu perfeito. É que eu fiquei pensando se é porque a Maíra também tem uma Fernanda que trabalha com ela, daí eu pensei talvez fosse. Mas tá, então não vou ficar te perguntando outra coisa, vou deixar a restauração não é um problema. Meu anjo, qual o seu nome? Que eu não estou vendo o teu nome aqui na tela, que eu estou numa tela maior, por favor. O Léo. Ah, Léo. Tá bom, Léo. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Então, vou chamar agora o Ivan, então, para falar um pouco da perspectiva do grupo do Ivan. E todo mundo aí vai se jogando agora também, porque é difícil achar nas telinhas quem que é dos grupos. E aí também vamos falando, é aberto, todo mundo que participa, estuda, gosta de fotografia, vamos falar um pouco. Ivan? Estão me ouvindo aí, gente? Acho que estão, né? Sim. Bom, boa noite aí, pessoal. Parabéns aí pela iniciativa, Léo e todo mundo aí que tá na planta agora, né? E, muito feliz, assim, de ver vizinhos. O André mora aqui a 3 quadras, eu não posso ver ele há 7 meses, enfim, um monte de gente, a Letícia, Léo, enfim. Tô vendo o Wesley aqui também. É incrível, assim, poder ter esse momento aqui com vocês. Eu acho que realmente foi... Não sei porque não tinha antes isso, né? Não sei porque ninguém teve essa ideia antes, porque a gente estava precisando, né? A gente achava que essa dinâmica virtual fosse muito... Tinha resistência dessa dinâmica virtual, né? Mas é tudo muito relativo. A gente vê o quanto que ela pode dar conta de certas carências nossas hoje em dia, mesmo tendo as suas limitações, né? Mas, enfim, continuando ali o que vocês estavam comentando, o nosso grupo ali que a gente faz uma mediação em parceria, eu e o Thiago Navas, eu não sei se o Ti está aí, a gente está há 2 anos com ele, surgiu basicamente, eu virei para o Ti e falei, Ti, a gente tem interesses em comum, a gente está discutindo bastante sobre as questões ligadas à cidade, história e imagem de uma forma geral. Cara, vamos fazer um grupo de estudos aí para compartilhar isso que a gente está interessado, e vai ser até uma desculpa para a gente também manter nossa frequência de discussões. Começou bem assim, né? E eu tinha feito um curso no Senac, também apareceram algumas pessoas que queriam continuar no workshop lá, queriam continuar, e aí formamos um grupo de estudo que tem esse recorte, né? Imagem, história e cidade. E que basicamente a gente entende ele como 4 pilares, assim, até pela arquitetura estar muito presente também nas discussões, que tem o grupo de estudos teóricos, a gente já faz os acompanhamentos, né, enfim, da produção dos participantes, e
a gente tem convidados, volta e meia a gente traz outros artistas para falar, eles que estejam mais ou menos relacionados com os temas que a gente está tratando no momento. E a gente tem, de tempos em tempos, às vezes de 6 em 6 meses, às vezes um pouco mais, um pouco menos, umas proposições de ação em campo, que a gente chama. Então, a gente faz essas 4 coisas em paralelo, mas elas vão acontecer de uma forma meio orgânica. Assim, né? Tem vezes que a gente está mais focado em texto, tem vezes que as pessoas trazem mais trabalho, tem momentos que está acontecendo tudo, meio que todo mundo quer mostrar texto e quer discutir texto, mas tem trabalho também, e aí encavalo um pouco. E, enfim, assim, a gente tenta fazer o mais orgânico possível, assim, tanto que às vezes os próprios participantes trazem textos que têm a ver com o que a gente está discutindo, então a gente inclui, por mais que tenha um certo direcionamento por parte minha e do Ti, a gente sempre deixa aberto também para vir os inputs de fora e, ao mesmo tempo, a gente também participa das ações. A gente tenta fazer horizontal mesmo, assim, né? Eu boto o meu trabalho também na roda para a gente discutir e o Ti também. Enfim, o que eu acho que é uma dinâmica que me interessa um pouco, assim, como artista e também ligado à educação, né? Tentar não só ficar no discurso dessa coisa horizontal, mas já que é horizontal mesmo, então vamos lá. Quando a gente vai fazer as ações de campo, a gente está junto, ou se as ações são feitas independentemente, a gente está cada um fazendo as suas e tentando se colocar também ali no mesmo lugar, né? É basicamente isso, assim. Eu acho que a gente sofre de uma questão que é interessante, que no início eu achava que os participantes iriam ter resistência aos textos, mas isso realmente não acontece. Assim, a gente está com um ritmo de leitura bom e um ritmo de apresentação de trabalho talvez um pouco menor do que eu gostaria. Assim, até fico cutucando o pessoal lá, que tem alguns aqui, tem a Marcela e tal. A dar uma dificultada no online também, né? Antes era essa coisa de, imprime umas coisas, traz pra cá e a gente vai poder discutir isso. E isso cai um pouco na medida em que você tem que preparar uma apresentação. Preparar uma apresentação vira uma outra coisa, né? E que talvez seja mais deixar as pessoas confortáveis e falar assim, não, abre uma pasta aí no desktop e mostra o que tem nela. Talvez seja mais isso, assim, mas a gente acha que ainda tá tentando encontrar esses formatos, né? Mas muito obrigado aí pela fala. O Tio, eu vi que ele tá aí também, tá ali embaixo, aqui pra mim já aparece na tela. O Wesley quer falar alguma coisa, Wesley? Aí depois acho que tem a Maíra também. Isso, beleza? Beleza pura. Bom revê-lo aí, rever também alguns rostos conhecidos. Muito bacana. Sintam-se todos abraçados e todas. Bom, o bacana e também desafiador de trabalhar online com o grupo, né, que eu faço parte do grupo do André Penteado há um pouco mais de um ano. Presencialmente, assim, tem uma vantagem que é algumas questões que você acaba sendo pego desprevenido, né? Não sei como eu posso explicar. Tem um celular ali para você fazer uma pesquisa, tá na mão, só que eu acho que as coisas acontecem com uma fluência ali mais toma lá da cá. No online parece que tem uma barreira, né? Você tem uma mediação através do computador, então às vezes a gente fica um pouco em cima do muro, tem aquela questão da pesquisa. Peraí, vou falar, mas parece que você já está mais conectado, né? E acho que o online tem essa vantagem, né? De você conseguir se preparar melhor pela questão de estar presente no digital, mas o presencial também tem um ponto forte que às vezes você solta algumas frases, algumas questões de forma mais, como posso colocar, imprevisível. E isso é muito enriquecedor. E aí, para fechar, eu queria falar que o bacana do grupo do André é que esse coletivo, né, acho que dá para colocar assim também, é muito aberto às questões sociais. Assim. Sempre a gente acaba discutindo sobre
a nossa presença no mundo, como a gente enxerga o mundo. Então, a questão social e política, ela acaba transparecendo nisso. É sobre a presença da mulher na fotografia, como artista, enfim. A questão do negro, do homem, da mulher preta, né? Também, então a gente acaba se cutucando ali, todo mundo acaba se ajudando para ter essa transparência também, né? Não ficar uma coisa um pouco do pedestal, né? Porque a fotografia tem esse problema, às vezes ela acaba ações indevidas que a mitologia trazia. Bom, é isso. Terminou da mitologia, finaliza aí. Feito, valeu Wesley, brigadão pela fala. Maíra Gamarra, você nos ouve? A Maíra tá quietinha. Ah, foi, agora abri. Oh, yes, tudo bom? Boa Tudo noite. ótimo. Boa noite. É ótimo que eu fiquei vendo vários tchauzinhos, né? Que eu tava sem a Ninguém câmera. quer dar boa noite, é só as mãozinhas. Adorei. Me senti super bem recebida, inclusive. Bom. O nosso grupo, acho que talvez difira um pouquinho, difere, sei lá, agora faltou aí um pouquinho do português. E aí vocês, já é uma provocação para ver umas perguntas também, porque acho que dos que eu escutei, pelo menos alguns eu conheço, né, dos grupos, são todos grupos pagos, né? E aí o nosso, acho que ele foge um pouquinho, porque ele é gratuito, ele surgiu há 2 meses, na verdade, já no cenário pandemia, então algumas das dificuldades que vocês estão conversando, a gente já nasceu nessa nova dinâmica, né? Inclusive também por isso, eu e a Fernanda Restenberg, ela é inclusive do Rio Grande do Sul, mas mora aqui, é professora da Universidade Federal de Alagoas daqui, então curso de antropologia, acho que uns 10 anos, algo assim, e aí a gente tinha conversado um tempo atrás, antes da pandemia, em pensar e propor alguma coisa junto e tal, e aí acabou não levando para frente, né? Veio a pandemia, depois ela voltou a conversar, só que aí fez essa proposta de ser vinculado à universidade, então também por isso ele é gratuito e é um curso teórico, apesar de que a gente fez ele é um grupo de estudos que tem um enfoque para imagens e feminismo, que nasce também muito de uma vontade nossa em mergulhar muito mais, né? Numa leitura um pouco mais aprofundada sobre essa temática, né? Da gente mesmo se aprofundar e compartilhar isso com um grupo de pessoas que acabou sendo todo mundo de mulheres mesmo. Chegamos a ter um homem inscrito que depois acabou não segurando por outros motivos, né? Mas não pôde ficar. E aí eu acho que também o caráter de ser gratuito, eu sinto a dificuldade que Léo falou, que é a da leitura, né? Eu acho que talvez os grupos pagos, fiquei me perguntando isso, por isso que eu jogo também como questão. Se talvez nos grupos pagos as pessoas, obviamente, ou não, se comprometem mais e aí talvez por isso fazem a leitura, porque no nosso grupo a gente tem um grupo comprometido, digamos assim, né? Um núcleo ali comprometido, mas não é definitivamente a maioria. Acho que o grupo está sustentando aí umas 15 pessoas, às vezes mais, às vezes menos, né? Fluido. E, sei lá, metade disso lê certinho para todos os encontros. São leituras densas, né, também. Fiquei também querendo saber, já é uma pergunta outra, né? Essa direcionada para o Cris. Quando o Cris falou da leitura conjunta, é a leitura ali acontecendo naquele momento ao vivo, né? Massa. Que isso é de um outro grupo que eu participo, que não tem foco na fotografia, na imagem, isso tem sido uma solução mesmo para esse problema da leitura. E, na verdade, tem funcionado super bem, assim. Então, é um pouquinho para a gente pensar mesmo, né, sobre esses formatos. Mas aí é isso, acaba sendo uma leitura primeira, e aí a gente não consegue se aprofundar muito. Ao mesmo tempo, é gostosa essa coisa de você ler e a ideia surge na hora e você tem com quem discutir ali. Que é diferente de você anotar pontos para daqui a sei lá quantos dias você encontrar e levantar esses pontos. Porque o que me tocou não vai ser a mesma coisa que tocou o Léo. E aí, inevitavelmente, você ainda está ali pensando no que você quer falar, né? E aí eu acho que essa leitura agora online, né? Mas essa leitura em tempo real é interessante. Mas não é o método que a gente tem usado para o GIF, né? Esse de fotografia e feminismo, ou de imagens e feminismo. Esse é a leitura prévia. E aí a gente tem enfrentado essa dificuldade. Mas é um grupo super novo ainda, né? Então a gente também está construindo essa dinâmica junto.
a gente está fazendo intercalado, um encontro todo teórico, o outro a gente conhece o trabalho de algumas mulheres fotógrafas, mundo e América Latina, especialmente. Aquela, né, claro, para quem já sabe que é a minha linha de pesquisa. Bom, acho que é isso. Eu queria também, assim, ouvir um pouquinho dessas questões que eu levantei, né, sobre pagar, que grupos são pagos e se talvez isso faz as pessoas se comprometerem mais ou menos. Ou Acho não. que a Annelise saiu, mas ela, que é da PPH e fez a primeira fala, a PPH tem diversos cursos gratuitos. Eu acho que esse das leituras era também, porque eu fiquei de ir em vários, acabei não indo e não me lembro de que eu teria que pagar. Então, acho que ele não era pago. Várias atividades da PPH não são, eles têm umas Mas olha campanhas. aí, você não foi, tá vendo? Não era para pagar, você não foi lá. Ó, tá vendo? Acho que tem isso, se eu tivesse pago, tinha aqui mesmo. Tá Mas vendo? compromisso financeiro, talvez, mas para mim era porque aí, sinceramente, era a relação de estudar para o doutorado desse ano, da seleção, e abrir outras discussões, minha cabeça estava cheia, eu queria muito, porque esses grupos ali da PH discutem um monte de coisas interessantes ali dos textos de Gilberman, tem umas questões que eu acho que eram super relevantes para coisas que eu queria na minha pesquisa, mas era isso, sabe, quando você já está com trocentos referenciais teóricos, coisas lidas e acho que não era o momento de abrir mais, mas eu queria muito, enfim. Mas acho que é uma boa questão a relação pago ou não pago em cima dessas demandas mesmo, né? De o quanto daí, sei lá, das coisas que não se possam fazer coisas grátis. É engraçado, porque daí a gente coloca o valor da grana como compromisso, né? E aí entra numa coisa que eu e o Vicente a gente discute muito no grupo, que é a relação da atenção mesmo, né? Então, dessa atenção que você tem que dar ao texto. E é esse termo em inglês do pay attention, né? Então, você paga por atenção. A atenção, ela é paga. Se eu paguei por algo que eu tenho que estar atento, então estarei atento. Se eu não paguei, talvez essa atenção se perca. Se perca. Acho que talvez seja um pouco disso. A Annelise está aí de novo, agora. Annelise, a gente tá... A internet só sumiu. tá. Desculpa, parei no Não, meio. tranquilo. Porque a Maíra estava falando de uma questão, eu falei, a Annelise talvez seja alguém que possa discutir bem isso. Porque ela falou que ela tem o GIF, que é o Grupo de Imagens e Feminismo, e ele é um grupo gratuito pela universidade, e aí tem uma relação de que às vezes, como as pessoas... E a pergunta ela era, será que pessoas quando não pagam pelo grupo, por estar em um grupo, elas se comprometem menos? Tipo, as leituras não são tão feitas quanto... Daí ela falou, acho que todos os grupos que estão aqui, só o delas era o gratuito. Ela perguntou isso e eu lembrei que a PPH, a maior parte das atividades, ela é feita de forma gratuita. Então, como é que é isso com vocês? Na PPH, como eu falei, são pesquisas e práticas, né? Então, todo o braço de práticas é oferecido a preço e preço de custo, porque a gente é uma associação, uma instituição sem fins lucrativos. Então, tem cursos, tem uma escola de idiomas, tem várias coisas. E tem um outro braço, que é o braço das pesquisas, que tem vários grupos de pesquisa, seminários, eventos sempre abertos e gratuitos. E assim, antes da gente inchar bastante essas ações de pesquisa, acontecia muito de quando a gente oferecia cursos, ou seja, no braço das práticas, e a gente cobrava pouco, as pessoas não se engajarem tanto. Acontecia direto, e isso é uma imensa de uma questão a respeito de como a gente é socializado a dar valor àquilo que a gente paga, né? Enfim, aí a gente começou a dar mais ênfase aos grupos de pesquisa. E eu também achei que isso fosse acontecer no início, mas isso não está acontecendo. A gente tem um grupo de 15 a 20 pessoas que é bastante fixo. Tem algumas pessoas que borboleteiam, assim, quando a gente está, por exemplo, a gente tem sessões de estudo, assim, teve um momento que a gente estudou fotografia, teve um momento que a gente estudou cinema, teve um momento que a gente estudou psicologia arquetípica, sabe, é uma coisa assim, nuances, e aí algumas pessoas passam pelos momentos dos seus focos de interesse, normal, mas tem um grupo de 15 a 20, assim, que se mantém, e essas são as pessoas que leem os textos, essas são as pessoas que estão com vontade de discutir. Eu acho que a gente acabou criando um grupo que é um perfil mais laboratório, sabe? Assim como o André estava falando do grupo dele, que quando as pessoas estão, assim, sempre fazendo, mostrando a sua prática e criando de alguma maneira laços para que a crítica a essas práticas seja
carinhosa, digamos assim, crítica contundente, mas carinhosa. Com a gente acontece na elaboração... Ops, o Zoom tá muito estranho hoje. Bem, eu acho isso, a gente acabou fazendo uma coisa meio laboratório pedagógico, então se criou também um grupo em que tu precisa ter confiança nas outras pessoas que estão lendo pela primeira vez, né, os textos X ou Y, e eu acho que isso fez com que as pessoas se engajassem mais a continuar participando dos grupos, sabe? Então, mesmo ele sendo de graça, as pessoas estão engajadas porque se formou uma corrente de confiança, assim. Para mim é como um grupo de pesquisa que eu tinha na universidade, sabe? Tem um vínculo ali, porque as pessoas estão crescendo juntas, elaborando juntas pensamentos e tal. Sei lá, essa é a minha impressão, pelo menos. Annelise, mas então qual que é a instituição? Não é a universidade ou é? Isso para mim não ficou claro. Não é uma parte da universidade. Ah, tá. Não, porque o que eu ia perguntar era isso, que talvez o grupo, se o grupo era formado justamente por pessoas que estavam no mestrado ou doutorado, que talvez isso também seja uma questão, né? Quando você está já com esse compromisso também assumido, e aí o grupo dialoga com a tua pesquisa, talvez seja mais fácil também de manter, né? Sim, acho que faz todo sentido mesmo. Eu não tinha percebido, mas faz sentido. Tem muitas pessoas no GP Imagem que estão na faculdade, em algum grau, ou fazendo TCC, ou no mestrado, ou no doutorado, mas também tem pessoas que não estão na faculdade, sabe? Tem os dois tipos, mas faz muito sentido, sim, porque elas têm que entregar um trabalho, né, no fim das contas. Então, é um compromisso, verdade. Boa. Gente, mais questões, participantes de grupo. Eu sei que tem vários dos nossos participantes que estão aí também, se quiserem falar sobre a dinâmica, enfim, e outras pessoas presentes, se quiserem comentar um pouco do como vem isso O André Penteado levantou a mão ali, vai de novo, André. Deixa eu fechar o meu microfone. Pronto, só botar um comentáriozinho nisso, assim, porque mesmo no grupo pago tem hora que tinha muito pouco engajamento no começo, né? E tenho todo um trabalho, tem 4 anos meu grupo já, de falar para eles assim, o artista é automotivado, é o seu trabalho fazer o seu trabalho. Lê, se você está interessado, lê, se você quer mostrar o seu trabalho. E eu parei de cobrar todo mundo. Agora, só para falar assim, agora não tem mais dia de apresentação nem nada. Quem tem trabalho para mostrar, mostra. Se a mesma pessoa trouxer 5 dias e ele só tiver o espaço dele, sorte dele. É lógico que não é a mesma coisa que ter uma discussão que precisa de várias ideias e várias pessoas tendo lido. Mas eu entendi uma coisa com o professor, eu quase me retirei disso. Falei assim, eu não sou bedel, eu não criei um grupo de estudo para ser bedel das pessoas. Quer ler, lê. Não quer, não lê, problema seu. Né? Agora, eu que já fiz livro que eu distribuí, é um problema que quando a coisa é de graça, tem um monte de gente que pega e que não se interessa, na verdade. Eu pensei que se algum livro, onde de novo tiver um livro de graça, vai custar R$10. Que daí a pessoa já pensa se ela quer gastar R$10, sabe? Porque assim, melhor tomar uma cerveja. É difícil mesmo isso, eu acho. Era só isso que eu queria dizer. É um ponto sempre difícil. Eu lembro muito até hoje da Fauna Galeria ali em São Paulo, quando o Felipe Russo fez o Recreio da Borda do Campo. E era aquele jornal que ele tinha feito e tal, e também o jornal era distribuído. E eu me lembro que a gente foi uma fala dele ali na galeria, e foram umas pessoas assistir, e tinha o jornal para distribuir, assim. E aí todo mundo chegava, pegava o jornal. Eu tenho o jornal até hoje aqui e tal. É ótimo aquele trabalho, gosto muito dele. E me lembro que uma pessoa foi sentar num banco, e era um banco que estava um pouco molhado, e a primeira coisa que ela fez foi botar o jornal do Felipe e sentar em cima, assim, né? Pensei, é exatamente isso, assim, tipo, beleza, peguei isso aqui era de graça, põe aqui, senta, não vou me sujar. E exatamente uma questão ali sobre a valorização do trabalho. Mas é um pouco isso também, porque ao mesmo tempo... a gente rodar essa mesma roda capitalista de então para darem valor eu vou cobrar alguma coisa, né? Que tem isso, do tipo, não, senão vai, sei lá, vai virar onde as pessoas sentam. Mas é uma medida difícil de chegar, de entender, de como fazer com que valorizem o trabalho de maneira geral, né? Porque é isso, mesmo quando a gente não tem a ideia do produto, né, do físico como jornal, mas
No próprio tempo, assim, elaborar um encontro, fazer o PDF de tudo aquilo, colocar as ideias, você tá lá, meu, preparou tudo aquilo, e aí, sei lá, a discussão às vezes não flui, as pessoas não viram, não sei o quê, fica uma coisa que é meio desmotivante, embora eu vou deixar bem claro que isso não acontece no nosso grupo, senão a Dani já vai falar assim, o Léo tá reclamando de novo, que a gente não lê o texto, que a gente não motiva. Todo mundo motiva a gente super. Então não é uma questão do grupo. O Cássio tem uma questão. Fala ali. Vamos lá, Cássio. Não, eu sou participante do grupo do Léo, acho que desde o primeiro ciclo, né, Léo? Acho que é um dos mais antigos lá. E até faço um depoimento aqui com relação a essa questão da produção, porque já no primeiro ciclo eu produzi, fiz um trabalho, no segundo ciclo também. Aí veio o terceiro ciclo e, de repente, deu aquele momento de branco, né? E o Léo e o Vicente me perguntaram, tá, mas e aí, não vai ter nada e tal? Eu falei, não, eu não estou com vontade de fazer nada, eu não quero fazer nada. E aí ficou aquela meio discussão, mas foi interessante, porque eles entenderam que eu não estava no momento de querer fazer nada, então não houve nenhuma cobrança, assim, além da conta, assim, não era o meu momento, eu não queria produzir nada daquilo, mas acompanhei o grupo, né? E continuei a participar das discussões, então foi algo muito interessante. Eu acho que cada um tem o seu momento, né? Sim. Eu acho que aí tem essa coisa do grupo de autoajuda que o André Penteado falou aquela hora, que é meio isso, assim, eu lembro quando o Cássio tava, eu disse, não, eu não vou colocar nada. E eu, tá, peraí. Primeiro eu quero entender se isso é uma revolta do tipo, não quero mais saber disso aqui, esse grupo... Eu ia comentar isso, que tu veio me mandar mensagem, né, essa vez, me perguntando, cara, eu não sei o que aconteceu com o Cássio, não sei se tá tudo bem, porque ele não tá produzindo nada, não tá mostrando nada, e eu não sei se tá gostando, né? E no mesmo dia ele tinha vindo falar para mim, porque eu tinha trazido uma referência de um livro ou algo assim, que ele tinha gostado muito, assim, a gente tinha começado a discutir aquilo no privado, assim, ficamos conversando algum tempo, e ele falou, eu tô gostando muito desse semestre, das discussões e tal, e aí eu me dei conta que a falta de produção ou a ausência desse ritmo, né, não atesta que a pessoa não está tendo uma conexão grande com aquele conteúdo, com as trocas que acontecem com os outros processos, né? Então é muito... Só do comprometimento, exatamente, né? Tipo, o produzir nem sempre vai ser comprometimento, pode estar comprometido a discutir essas questões, mas não necessariamente isso vai reverter em prática de produção, porque às vezes é isso mesmo, você não tá afim de produzir, o Cássio falou claramente pra gente, não tô afim de parir um ensaio porque a gente vai botar uma exposição na parede, é o que a Lena fala ali no início, sabe? Tipo, não quero trabalhar fazendo exposição tipo X por ano porque eu tenho que fazer, porque é assim que se movimenta isso. Então, cada um vai ter sua forma, né? Eu sei lá, eu adoro ficar mexendo em coisa, fazendo coisa o tempo inteiro, mas é isso, é do perfil de às vezes chegar e falar, não, esse é meu momento de não produzir e ficar vendo, escutando, lendo e agindo menos, né? Também é uma coisa que talvez das outras questões que a pandemia e o isolamento trouxeram, essa possibilidade de agir menos, né? De não estar o tempo inteiro na rua tendo que responder estímulos todo o tempo e poder parar e pensar mais, né? Mais Só alguém? uma palavrinha complementando né, o retorno que o André deu, que agradeço muito, porque o André é referência, o grupo dele, não mora em São Paulo, então nunca pude participar, senão teria tentado. É que eu acho que é isso, né? E é bacana desse momento aqui de terapia de grupo, porque tem momentos que eu acho que é isso, assim, a gente se pega pensando, putz, será que sou eu que não estou sabendo conduzir o grupo, né? Será que sou eu que não sei ser motivadora, estimulante? O problema está em mim. Por sorte, eu divido a tarefa com a Fernanda, que é professora já há anos, então consigo saber que o problema não é exatamente comigo, mas é bacana de ouvir outras experiências, né, para justamente saber isso, porque eu também não interesse em fazer atividade nenhuma em que eu tenho que ficar cobrando, pedindo. Eu, inclusive, tive essa experiência com um projeto que alguns aqui conhecem, que é o Mira Latina, e que é também gratuito e também um acompanhamento de projetos e que já teve uma medida de cobrar e para mim é algo que definitivamente eu não estou afim, né? Como diz André, se for nessa onda, eu prefiro largar a mão. Que seja trocar com quem está afim de trocar, né? Acho que é bem por aí.
Quem ia Léo, falar? posso fazer só um comentário para agregar aí? Eu acho que, assim, sim, a gente tem que sentir, né, o ritmo de cada um, principalmente nesse momento que a gente é obrigado a fazer render, né? As pessoas ficam cobrando a gente na quarentena a fazer render alguma coisa, aprender uma nova, enfim, produzir de alguma maneira nesse momento, que é aquele, enfim. Mas eu acho que é bom, eu penso muito nessa questão do prazo do incentivo como uma tentativa de trabalhar a ideia de limite também, que eu acho que é super importante, pelo menos dentro do que eu penso, assim, que esse limite pode ser de diversos, enfim, é um limite de orçamento, um limite de prazo, um limite de espaço, um limite que são coisas que a gente sempre vai estar lidando numa produção, né? E eu acho que em alguns momentos a gente propõe ações por grupo e muitas vezes a gente estabelece o limite. Olha, esse dia a gente vai fotografar, esse dia a gente vai editar, mesmo que não seja uma edição com todo o tempo que ela precisa, esse dia a gente vai diagramar, esse dia a gente vai imprimir, estou resumindo, né? E a gente vai ter que executar isso nesse tempo. E isso é bom também, porque faz a gente resolver questões de uma forma respeitando esses limites, lidando com esses limites. E outras provocações a gente deixa isso mais solto em alguns aspectos e abre e limita outros. Então, essa questão do limite é importante, eu acho que tratar de diversas formas, assim, não sei se me fiz entender, mas o prazo é um deles. Eu acho que é chato ficar cobrando, mas em alguns momentos é preciso. Acho que rolou sim, deu pra entender. Esqueci o nome do inglês loucão, esse que dá aula no Parque Lage, no Rio, sobre criatividade. Como é que é o nome dele, gente? Agora fugiu. Desenhista. Charles Watson. Charles Watson, isso. Charles Watson. Ele tem esse vídeo que é bem manjado, assim, mas tá no YouTube, sobre processos criativos. Daí ele fala, como é que é? Você não pode ter problema com o prazo. Porque é isso, o prazo sempre esteve lá, entendeu? Então é isso, você não pode dizer, esse limite vai ser um problema para mim, eu não vou conseguir trabalhar com essa pressão de ter que entregar uma coisa em tal lugar. Porque essa coisa em tal lugar, em tal momento, vai existir em toda a sua vida, basicamente. Então você vai ter que dar um jeito de lidar com isso. E lidar com isso pode ser juntar tudo e não querer lidar, mas isso vai ser uma constante. Então, como lidar com essa pressão de prazos e questões são bem importantes. E acho que ele trabalha muito isso lá na oficina dele do Parque Lage, porque as pessoas falam isso, dessa metodologia, do rigor que ele coloca, tá? Então agora você vai desenhar uma coisa em 10 minutos, agora você vai fazer o mesmo desenho, ele não pode perder em qualidade, né? E agora você tem 2. E é meio uma loucura, assim. Eu não sei, eu não conseguiria fazer nada do que já me contaram as pessoas que fizeram as oficinas dele, eu acho que eu sairia muito louco. Mas, enfim, parece que ele fica o tempo inteiro mexendo com isso, assim. Mas com uma metodologia que às vezes me parece meio, sei lá, agressiva. Meio americano, assim, produtivista. E é meio, sei lá, me contaram uma vez que ele jogou um copo d'água numa mina, sabe? Você tá dormindo? Não, não, então tchufo. Então, o que é isso, cara? Como assim? Mas meio assim, mas parece que é esse tipo de professor carrasco, assim, sei lá, tem suas conexões. Eu quero ser bonzinho, não quero ser carrasco. Embora a Dani, que faz parte do grupo, e tava aí falando, o bonzinho é o Vicente, eu que sou o carrasco sempre, mas eu sou bonzinho também. Todo mundo vai dizer que eu sou o policial bom no nosso grupo, Léo. Tá vendo? Por quê? Por que me cabe ser o ruim? Eu posso compartilhar? Última coisa, só pontual. O Charles Watson às vezes pede para você desenhar a mesma coisa durante 10 horas. E esse limite, nesse sentido, é sinônimo de liberdade, porque você fazendo aquele desenho 10 horas, você vai muito mais longe do que você fizer um desenho por hora, né? Então, acho que, só para também... Acho que o Ti fez, Charles, né, Ti? Acho que você sabe o que, talvez melhor do que eu, assim, essa ideia de limite, né? Não o limite como restrição, mas o limite como canalização de uma certa energia, né? Posso falar? Então, Pedacinho? Posso falar um pedacinho, gente? Claro. Na parte que me toca é sobre a repetição que eu vivencio com meu filho em casa. Ele desenha várias vezes. Já tem montanhas de desenho, o mesmo desenho toda vez.
impressionante que cada vez que ele desenha 10 desenhos da mesma coisa, do mesmo personagem, a imagem vai melhorando, o traço vai melhorando, o perfeccionismo, a percepção. Então, é válido a repetição. E me toca quando vocês falam sobre isso, porque eu venci essa experiência, uma pesquisa que também já estou trazendo desde os 4 anos e meio dele, de desenhos, e eu percebi isso e eu trago para cá para vocês, para a fotografia, para compartilhar com vocês que é muito válido, é verdadeiro. Que bom. Obrigado, Fernanda. Tem um Adam Neely, que é um cara que estuda música e teoria musical, e ele fala sobre a relação do jazz e de que a repetição legitima alguma coisa. Então, mesmo quando algo pode ser tido como um erro numa escala, se você ficar repetindo aquilo, você legitima que aquilo aconteça dentro. Então, acho que a repetição o exercício da repetição, ele é muito importante mesmo, assim. Às vezes a gente tende a achar que algo repetitivo fica monótono, mas não, quanto mais a gente repete, mais a gente entende que no que parece igual tem uma diferença que é sutil, e perceber essa sutileza é algo que só acontece pela repetição mesmo, né? Pra gente repetir tantas vezes e perceber isso. Eu vou repetir de novo. Opa, desculpa. Pode falar, Nils. Léo tá deleuziano, isso era uma piada. Eu ia falar do Deleuze. O Léo não gosta quando eu falo, mas quando fala de repetição e diferença, pra mim, já vem direto, assim, porque... Eu não gosto. Só faço O pedindo... Vicente, o Léo levantou a bola pro Vicente poder usar o Deleuze. Cortei antes. Mas eu acho que é muito bonito isso do Deleuze, de falar que o coração é esse órgão sagrado da repetição, né? E essa coisa de que a gente aprende as coisas de cor, né? Ou seja, de coração. Então, eu acho que isso é uma coisa muito tocante mesmo, ouvir isso de uma expressão de criança mesmo, de criar isso e repetir isso e criar essa diferença cada vez mais, assim. Eu acho lindo. Obrigado por esse compartilhamento. Eu acho que a coisa da repetição é importante aqui, porque a gente estava falando dos momentos que as pessoas não falam, né? Que a gente... E aí alguém quer falar alguma coisa e fica aquele silêncio constrangedor. Não sei para vocês, mas nesse momento de pandemia dos encontros online está especialmente flagrante esse problema, né? O silêncio na tela. Até porque todo mundo fica se olhando, assim, uns na frente dos outros. Mas eu acho que a coisa da repetição é importante porque na verdade é ritmo, né? Ritmo é uma... Ah, que sacanagem, Léo. Isso é golpe baixo. Como é que a gente vai se concentrar? Tem uma coisa de fazer e também de não fazer, né? O tempo de fazer e o tempo de não fazer. Acho que esse ritmo é bem importante, assim. E para mim é bem marcante, assim, as experiências tanto dos encontros, assim, do grupo presencialmente, quanto remotamente, quanto dando aula, que é outro formato, né, de encontro, que tem sempre assim aquele grupo de pessoas que é quieto, que parece que assim tá pensando na história da carochinha enquanto está lá te esbugalhando, mas às vezes aquelas pessoas estão assim, ó, muito focadas no que está acontecendo, né? E a gente não tem como adivinhar o que está se passando na cabeça daquela pessoa, até que, sei lá, daqui a vários encontros ela fala uma frase que tu percebe, é isso, sabe? Que ela estava muito dentro da história, então acho que também tem isso que a gente dá um super privilégio a gente positiva as ações, né? A gente só dá valor quando alguém faz, quando alguém mostra que fez, quando alguém, sei lá, diz alguma coisa. E às vezes não, sabe? Tem outras formas de também se encontrar, né? E acho que os silêncios às vezes dizem muito, assim. A gente teve o último encontro do grupo de pesquisa de imagem, foi sobre um texto um pouco difícil, assim, do Gilberman. E vocês podem imaginar, né? A maior parte do encontro foi silêncio, caras tristes, coisas assim. Mas acho que esse foi um encontro que foi, sei lá, bem mais próximo do que os outros em que era um falatório desgraçado, sabe? Naquele momento teve uma coisa de prestar atenção, as pessoas de fato estarem presentes, né? Acompanhando aquilo. E aí não importa se leu ou se não leu, mas estavam querendo fazer parte, sabe? Daquela elaboração conjunta. Então, não sei, essa coisa de não falar, eu tenho dado cada vez mais valor, ainda mais online. Annelise, eu tive uma professora que dizia assim, eu dou nota por participação em aula, mas não falar nada também é uma forma de participação. Não estava bem. Porque senão as pessoas ficam repetindo o que você falou, que é aquela aula em que a pessoa, você fala assim, então, tarará, 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 mas não é que tarará, 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 então, tá, mas eu acabei de falar isso. A clássica aula online agora, que as pessoas entram e passam, eu e o Léo, a gente teve essa experiência numa faculdade, não é ensino médio, não, é
é nível universitário isso. Aquelas telas todas fechadas, né? E no final todo mundo faz algum comentário só para avisar o professor que estava ali, né? Para poder ganhar presença. Ganhar presença. Muito bom. Gostei. Foi ótimo. Exato. Agora, ó, o Ivan pediu para o Vicente citar de novo. Eu tô buscando aqui o lugar exato da citação para ele. Ele vai ter que... Porque agora ele não pode citar de improviso. Agora vai ter que ser a página, vai dar a BNT. Deleuze, ano tal, página tal. Posso falar mais uma coisa, então? Já que... Vamos. Eu acho, assim, seguindo também o que todo mundo está falando, eu acho que a gente, primeiro, assim, cada um cria um grupo meio a partir do seu desejo, do que te interessa, do que você produz e de um desejo de compartilhar, né? Todos nós sabemos que se educar, ler, produzir é difícil, né? A gente passa pela mesma coisa, né? Tem naquele livrinho do Murakami sobre corrida, quando ele virou maratonista, que ele pergunta pro maior maratonista japonês, seu mestre, algum dia quando tocava o despertador às 5 da manhã, ele não queria levantar para correr. E o mestre fala, claro, todo dia. Quem quer acordar às 5 da manhã para correr? Ninguém, né? Então faz um pouco parte do nosso trabalho, por mais que eu diga assim, não quer produzir. Tem gente que chega para mim e fala assim, ai, não estou fazendo nada, preciso sair do grupo. Não, claro que não. Fica aí, conversa com as pessoas, vem, não tem esse produtivismo. Mas vamos conversar que querer produzir é lidar com o desconforto. Isso é uma coisa que o Charles Hodgson fala, né? Ser artista é lidar com o desconforto de não saber o que você está fazendo. É difícil mesmo. Pegar um texto de Didi Huberman, pela primeira vez, ler 10 parágrafos, não entender nada, você fala assim, eu desisto. Estranhamente, depois que você lê umas 5 vezes, você começa a entender, né? Então, assim, tem uma coisa de tentar mostrar para a pessoa que está no começo do caminho que vai ser difícil no começo e que vai ficar melhor depois. Vai aí, não desiste, tenta. Mas não precisa bater cartão de ponto do trabalho, coisa assim. Mas eu acho que quando a gente comunica isso que a gente tem, que esse amor pelo que a gente faz, algumas pessoas a gente toca e elas começam a fazer. Né? Eu virei artista porque eu quero fazer isso todo dia. E eu faço todo dia. Na pandemia eu estou fazendo de domingo a domingo, então eu já estou cansado de mim mesmo aqui no ateliê, mas eu tenho mãe idosa, está aqui, tá, a gente está meio em quarentena, e o meu ateliê é em casa, né? Então eu fico aqui, venho todo dia para cá e fico trabalhando. Né? Mas é uma luta, né? Uma coisa de tentar mostrar para a pessoa, assim, e na universidade, Maíra analisa as coisas, também a gente precisava conseguir comunicar para as pessoas que não é de graça aquilo que elas estão fazendo, né? Na verdade tem um super custo que está sendo pago por todo mundo. Né, que a universidade está sendo financiada por se é pública, né, pelo dinheiro público, pô, vem aí quem está afim, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que também abraçar aqueles que não estão fazendo por 1000 questões que eu tenho certeza que acontecem também, dificuldades, né, de conseguir entender, medos, vergonhas, bloqueios, né? É uma complexidade de Brasil para a gente lidar, né, nesses lugares, é tudo ao mesmo tempo, né? Nossa, André, maravilhoso. Eu fiquei pensando também, enquanto vocês todos falavam, justamente nisso, né? Enquanto esse desafio mesmo de quem coordena e quem está nesses espaços compreender tudo isso que você falou e tudo que nós estávamos falando todo esse tempo, de como equilibrar isso, né? De como respeitar também a velocidade, o lugar na caminhada que cada um está, como cada um digere, porque é isso, tem gente que às vezes fala muito e é prolixo demais, ou então fica falando, né, outras coisas alheias, por exemplo, enquanto, como a Annelise falava, às vezes uma pessoa que está ali super caladinha, que você acha que ela está super desligada, em um momento vem com uma pérola, esteve o tempo inteiro atento, na verdade, né? E aí também isso, algumas pessoas que às vezes buscam um lugar como conforto e precisam ser provocadas a sair desse lugar de conforto justamente para poder se estimular, seja a leitura ou seja a produção, e que às vezes esse papel nos cabe mesmo, né, de estar atento a todas essas questões e como lidar com elas, né, sem necessariamente trazer para você no sentido de, putz, será que, né, sou eu que não estou ainda conseguindo, será que sou eu que não sei? Porque, por exemplo, eu me lembro quando eu comecei não, né, até hoje eu sempre gosto de fazer muitos cursos, mas eu fiz muitos cursos, eu já pensava na pesquisa e na curadoria, né, já vinha muito mais nesse caminho, então eu fiz várias oficinas e eu não apresentava trabalho nenhum. E era muito divertido como realmente, assim, as pessoas me julgavam muito.
né? Tipo, você não vai apresentar nada. Eu estava, na verdade, analisando as pessoas que estavam apresentando e quem estava analisando os trabalhos, mas eu era cobrada, porque, putz, enfim. E é isso, às vezes a gente está em outra caminhada, né? E ainda está aprendendo e descobrindo essa caminhada, mas aquilo está enriquecendo de alguma forma, mesmo que eu me expresse mais ou menos, né? E é isso. Muito bom. Gente, nós estamos chegando ao final deste nosso primeiro dia, que era até as 9h30, passamos 10 minutos já. Muito obrigado pela participação de todos, valeu, gente, foi, ó, incrível. Vou tocar meus aplausos de novo, posso?